Boa tarde, tudo bom? Eu me chamo Isabel Andréia, sou aluna acadêmica da instituição SMG. Estamos fazendo um trabalho acadêmico referente à matéria de ciências políticas. Hoje nós estamos aqui com o Marcos Kruger, na verdade é Frederico Marcos Kruger, advogado da Água Sarandi. Boa tarde, tudo bom? Olá, boa tarde, Isabel. Então tá, nós vamos fazer algumas perguntas para ti referente ao liberalismo político. Vai uma. Nos dias atuais, como podemos aplicar o liberalismo político com êxito e excelência? Quando se fala em excelência, né, o termo excelência vem de excellentia, italiano e latim. Né? Então, o que significa isso aí? Ele é justamente para acordar. Acordar. Esse é o significado do termo excelência. Então, lá no período romano, onde todo mundo fica se refletindo em virtude desses fenômenos que ocorreu, então os senadores eles eram acordados de uma forma excelência. Então, quer dizer que o povo ia até a presença dos senadores e falava excelência, é para acordar o senador. Então, quando se fala em excelência, que você colocou muito bem na sua pergunta, é justamente para acordar o sistema político. Hoje, no meu entender, o sistema político ele está engessado. Ele está muito engessado, ele tem que ter uma flexibilização, ele tem que tornar novamente aquilo que foi proposto lá atrás dos grandes pensadores, que dirá do nosso John Locke, onde ele falou sobre liberalismo econômico. E liberalismo econômico, ele existe justamente quando há um emprego de leis. Mas naquele período do liberalismo, proposto por John Locke, então ele falava bem assim, onde há liberdade tem que ter lei. Então naquele fenômeno, naquele período que estava ocorrendo, a grande fase iluminista, nós estávamos vivendo um fenômeno do iluminismo dentro de um sistema jurídico, né, onde houve o rompimento do sistema absolutista e veio o liberalismo, a fraternidade, igualdade e liberdade, as quais são todas, esses três pontos são pautados em cima de leis. Leis, regras, normas, costumes, princípios gerais do direito e analogia. Tá? Isso você pode ver muito bem ali no Lindbergh, na Lei de Introdução do Direito Brasileiro, lá nos artigos 18, 19, se não me falha, mas está lá no Lindbergh. Pois bem, então quando se fala em esse liberalismo por excelência, principalmente na esfera política, nós temos um grande entrave. Como eu disse, engessado. Nós somos um sistema político engessado, literalmente. Não há mais aquela discussão onde o povo, a plebe, né, onde fazia as suas grandes discussões e as suas comissões. Não, hoje simplesmente houve um rompimento e um afastamento entre verdadeiramente aqueles que produzem as normas, regras e leis, que é o povo, e aqueles que traduzem ou transferem o entendimento. Mas esse entendimento não está havendo uma interpretação de forma correta no campo político, pois político vem de polis e os gregos já conversavam sobre isso, que as pessoas tinham que dialogar mais. Por isso que o engessamento político. Por isso que nós temos que chamar os políticos e até mesmo os nossos grandes dirigentes estaduais, municipais e até no aspecto da União, de excelência, acorda. Mas a nossa representatividade ainda encontra-se às escuras, às penumbras, os grandes véus daquilo que se ignora. Então, esse campo do liberalismo, nós temos que novamente trazer à baila o acordar político, essa liberdade. O nosso político, devidamente eleito, ele deve sim entender perfeitamente nessas grandes regras básicas, onde lá atrás, onde tanto John Locke, Vygotsky, nós temos Dalton, sabe, todos esses personagens, e vamos um pouquinho mais para cá, e por que não dizer V.N. Durkheim, todo esse pessoal que são sociólogos, onde eles partiam do princípio de uma observação, e dessa observação dos fenômenos, esses fenômenos hoje são conhecidos como mutações. A sociedade ela faz a sua mutação.
E isso aí vem percorrendo, isso é uma grande engrenagem chamada vida. Mas o sistema político, principalmente no Brasil, que eu desconheço outros sistemas de política em outros países, hoje o nosso realmente está muito engessado. Não está havendo assim uma ponte entre aqueles que verdadeiramente que fazem as leis, que é o povo faz as leis, e eles traduzem e põem em prática. Por isso que o nosso Congresso Nacional, sobre o aspecto político, ele é engessado. Por quê? Porque não está havendo uma revisão, atualização e uma ampliação das legislações. As legislações, elas existem. Basta olhar para a sociedade, aqueles que veem as fontes do direito, fontes dos costumes. Veja, o João acabou de falar ali que antigamente para ingresso no Estado não deveria ter tatuagens. Hoje é permitido. Isso é uma mutação social. Isso ocorre mesmo, isso é naturalmente. Mas o que acontece se nós, aqui no campo da plebe, se nós começamos a caminhar, mas nós temos um cabresto chamado política. Política, sim, nós temos que exercer a política, mas não engessar ela por fatores egoísticos ou até mesmo um centralismo humano de vaidade. Por isso que se fala excelência. Acorda, políticos. Obrigado. Passo a palavra para a Thaís. Boa tarde. Boa tarde. O liberalismo econômico surgiu no contexto do fim do mercantilismo. De acordo com isso, por que o Brasil não adotou um sistema liberalista dando certo, como a China? No estado de Hong Kong, quem tem um sistema capitalista liberal, sendo o resultado disso com o maior PIB per capita do mundo. Em Singapura, no qual o Banco Mundial se considera o melhor país para fazer negociações. Então, por que o Brasil não adotou o sistema de liberalismo econômico? Muito bem. Então nós vamos fazer um divisor de águas. Vamos fazer um grande divisor de águas, e isso aí é perfeitamente, isso é visível aos nossos olhos, né? Nós temos um sistema oriental e um sistema ocidental. Nós temos umas culturas que vai além de antes de Cristo, e nós temos umas culturas que está permeando próximo de nós. Pois bem, mas qual que é o significado do sucesso dessas pessoas? Qual que é o investimento deles? Investimento não apenas no aspecto financeiro. Nós temos que ter investimento em educação e cultura. E quando se fala em cultura, nós trazemos aquela palavra de cultivar, de cultuar. Culto e cultuar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo um sistema de culturalismo. Nós estamos fazendo uma propagação de uma cultura. Hoje estou ouvindo perguntas e vocês estão ouvindo respostas. Vocês vão sair daqui com outras imaginações, com outros pensamentos, e isso aí será transmitido em casa e na sua sociedade. E isso se chama cultura. E esses orientais, eles têm essa preocupação de sempre transmitir. Mas isso aí, essa transmissão cultural, está diante do nosso DNA. Está dentro do nosso DNA o sistema, inclusive, sabe, as grandes lições dos nossos antepassados, que é passado de geração de pai para filho. Então, o sistema oriental, ele é justamente isso aí. Mas eles perceberam uma coisa muito interessante, investimento cultural, investimento na educação, investimento. É isso que eles fazem. A China, por exemplo, por que é um país de grande desenvolvimento? É conhecido como um dos primeiros países, porque eles investiram num negócio chamado educação. Teve uma revolução cultural e foi um empregado, sim, uma educação maciça em cima do seu povo. Hoje, grandes tigres asiáticos, assim dizia meu professor, um cursinho de alguns anos atrás, de algumas décadas, né? Então ele falava, observe os tigres asiáticos. Exatamente isso aí. Então eles investiram num sistema, evidentemente que desse investimento, ele extraiu várias coisas. Não só o lado financeiro, desenvolvimento profissional, desenvolvimento cultural, desenvolvimento de uma soberania, uma política de excelência. Agora não preciso falar excelência, mas de excelência, realmente de uma forma muito taxativa de desenvolvimento cultural.
A educação para eles é primordial. De fato, que hoje o aluno deles do primeira série corresponde à nossa quarta série. E isso, inclusive, em pesquisas. Mas qual que é o sucesso da coisa? É investimento cultural. Veja, quando nós façamos uma transformação, uma formação profissional, mas quando se fala em profissional, ele vem aonde? Em educação. Ele vem aonde? Em formação familiar. Ele vem em formação de sociedade. E ele vem em formação de política, porque quando se investe nas bases, nós temos grandes representantes que pensam lá em cima. Então, quer dizer que o mesmo reflexo que eu tenho, o que eu tive, você tem. Até uma criança, com os primeiros passos de 6, 7 anos de idade, quando estão ingressando nas escolas, mas escolas de cunho respeitável, porque se fala em educação, educação é educação. É um sistema que está dentro e com isso ele é transmitido da quinta, sexta, primeira série, ele vai até o ensino médio, em faculdade. Os nossos conhecimentos, eles vão se cultuando. Eu sei exatamente do que você está pensando, o que você vai falar, porque se eu sou o seu representante, eu tenho que fazer um investimento. E esse investimento eu sei que vai ter retorno. Por isso são grandes sucessos. Pois bem, divisor de águas, Oriente e Ocidental. Nós ainda estamos num sistema muito frágil de liberalismo. Muito frágil. Houve uma confusão. Sabe? Não existe aqui no Brasil um sistema cultural ou educacional política. É claro, quando se fala em política, nós não precisamos ver aquele congressista que está lá em cima, que teve que aprender a assinar o nome para tomar posse. Não, nós estamos vendo sobre aquela pessoa que faz uma política verdadeira, uma política econômica, um sistema em que é perfeitamente possível, onde você pode observar tudo que você faz da sua vida, eu faço, e o que nós possamos fazer. Então, aqui ainda nós estamos muito frágil, mas ao mesmo tempo, ainda, que nem reportando sua pergunta, ainda nós estamos engessados. Aquele conservadorismo ainda, ele impera, ele ainda, vou furtar até as palavras do João, ele segura, ele interrompe. O liberalismo, ele tenta, mas esse liberalismo, para ele ter força, ele tem que ter legalidade. Rousseau, onde o país tem muita lei, nada funciona. Eis o grande refinamento e investimento no sistema educacional. O financiamento certo, no lugar certo, os fundos de participação, fomento social certo. Nós temos que proporcionar isso, e para isso nós temos que ter muita educação, para ao menos chegar próximo, vamos dizer daqui uns 50 anos, a esses grandes países que investiram no passado em educação. Obrigada. Obrigada, eu passo a palavra para a Nayara. Oi, Nayara. Boa tarde. Boa tarde. Na perspectiva do liberalismo clássico, um sistema tributário deve ser o mais neutro possível sobre a atividade econômica e deve onerar o mínimo possível dos cidadãos. Com isso, a carga tributária é elevada para o nível de renda per capita e qualidade dos gastos e dos serviços públicos do Brasil. Estados e municípios estão quebrados, referente à estrutura agravada pelo ciclo populacional de gasto público, pós-crise de 2008 e pela pandemia de 2020. Entretanto, a distribuição do ônus tributário é considerada injusta, porque ela vem para penalizar mais pessoas pobres dentro dessa cadeia produtiva. Por fim, a forma e a estrutura de incidência e de arrecadação geram serviços ineficientes e criam incentivos para a informalidade e decisões empresariais de baixa produtividade. Baseando-se no texto acima, porque a legislação do Brasil sobre o sistema tributário não ocorre uma mudança que seja mais eficaz, mesmo mostrando que ela possui alguns buracos, alguns fundos, e que talvez venha atrapalhar o sistema empresarial e o bolso da população em si, por causa do salário mínimo, que não é o suficiente para a pessoa sobreviver. Esse sistema tributário brasileiro, ele é um verdadeiro fenômeno, né?
ele é praticamente uma bola de neve. Ao mesmo tempo, o sistema tributário brasileiro, ele está muito ultrapassado. Mas, ao mesmo tempo, ele foi a única legislação que eu consigo observar, em respeito a todas as outras, os penalistas me perdoem, mas o tributário é minha paixão. O tributário, ele tem uma eficácia. Ele tem uma eficácia em todo sentido na sociedade. Não tem como alguém chegar e hoje em dia falar, olha, vamos tentar fazer uma coisa. Não, o tributário, ele fala para você, se você parcelar, você entra, né, há uma suspensão do tributo. Você quer parcelar, você tem a suspensão na execução do tributo. Mas muito bem. E esse tributário, realmente, ele é uma ferramenta de controle social. Esse tributário, eu acho impressionante que tudo que ocorre hoje e o que ocorreu, inclusive que vai ocorrer futuramente, ele está ali escrito. Parece que o tributário é uma legislação complementar que surgiu de alguns anos atrás, pertinho. Então, hoje ele tem reflexo no passado e hoje, ele faz um prolongamento das coisas. Os nossos sistemas legais, nossos sistemas jurídicos brasileiros, hoje, até que enfim no STF, ele se manifestou uma coisa inteligente, ele afirmou, isso nós já sabíamos, nós aqui embaixo, o pessoal que trabalha na área do direito, os advogados, nós já manifestávamos isso, que o direito, as legislações, elas sofrem mutações, de fato. Mas o tributário, ele não sofre mutação. Ele continua sendo aquela ferramenta eficaz de controle social. Não tem como, gente, nós escaparmos do tributo. O tributário, ele é uma ferramenta eficaz. Mas, ao mesmo tempo, ele é eficaz para uma sociedade que está em desenvolvimento. 2008, fenômenos ocorridos em 2008 e 2020, essa pandemia, não foi flexibilizado em nada, porque o tributário, quando ele fala imunidades, são matérias constitucionais. Isenções são fora da Constituição. São promovidas através de decretos um dos entes públicos no Brasil. E esse tributário, realmente, o que ele faz? Ele vai proporcionar a todos e tudo aquela eficiência de cobrança. Aí ele é eficiente. Ele é uma matéria à parte. Ele é uma ferramenta, como eu disse, onde os entes públicos, eles utilizam. A Prefeitura Municipal utiliza o sistema tributário. Nós temos o Código Tributário Municipal. É reflexo da CTN, Código Tributário Nacional. Todos os entes, inclusive o Estado. O Estado, ele usa as mesmas ferramentas, porque eles são concorrentes entre si. São matérias vinculadas e onde há reflexos da Constituição, ali no 145, e também do CTN. Então, quando se fala que se faz necessário uma reforma, realmente precisa, urgentemente. Mas eu lanço uma grande pergunta. A população, ela está preparada para a reforma? Acredito que não. Será que se nós reduzirmos determinados tributos, a nossa sociedade vai melhorar? Então, essa a questão. Novamente, eu vou furtar a tua pergunta. Então, vem aquele aspecto educacional tributário. Sabe? Então, não adianta nada. O veículo vai baixar de preço, vou tirar IPI, vou tirar IOF, ele tira o EF. O que vai acontecer com os reflexos na sociedade? Como que está o trânsito? Horrível. Agora imagina, eu vou baixar o IPI, Imposto do Produto Industrial. Reforma tributária, cai IPI, né, sua base de cálculo, e aí? Como que funciona? Agora eu vou poder comprar um carro zero. Eu, você, ela, nós todos, tal. Maringá tem uma média de 300 mil habitantes. Comporta 300 mil carros? É aí onde vem a ferramenta da tributação. É aí onde entra a ferramenta da tributação na população, nas pessoas que fazem o fato gerador. Você é um fato gerador, eu, ela. Inclusive, ela está filmando, está fazendo um fato gerador, está gastando energia, e ela vai colocar na tomada, vai cobrar ICMS. Tá?
Então, o que vai acontecer? Isso aí, está funcionando. Agora, veja a coisinha mais... Desculpa a coisinha. Né? O que ocorre? A coisa mais interessante e a prestação de serviço público. Se nós temos um Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma legislação 14.360 que fala sobre a prestação de serviço público. Se nós contribuímos, tem que haver uma contrapartida. E a maioria das vezes nós observamos que nós não estamos sendo atendidos. É aí onde entra o grande desequilíbrio social. É aí onde entra. Por que há uma grande carga tributária no Brasil, mas não está havendo uma proporcionalidade na carga de prestação de serviço? Veja, a legislação municipal ela fala 15 dias, mas desde que eu conheço, a prestação de serviços públicos que decorre de 2 anos. Né? Então, a reforma tributária é necessário? Mas acima de tudo nós temos que ver os reflexos da administração pública. Por que está havendo tanta captação de dinheiro público? Gente, tudo que nós fazemos, imposto, você vai trabalhar na cidade, você pega o ônibus, você paga. Você chega na cidade, você consome, paga. Tudo que nós fazemos é ICMS. Tudo. Além daquelas pessoas que são consideradas pessoas jurídicas que pagam o ISS municipal. Mas hoje o que está havendo um descontentamento. Nós temos que ter esse fortalecimento do liberalismo em virtude de uma legislação eficaz aqui embaixo. Mas o que está ocorrendo, novamente, está vendo que naquele período de John Locke, aqueles grandes personagens que foram os tutores da nossa grande fase do iluminismo, novamente trazer as informações, as ideias para hoje em dia contemporâneo. E esse liberalismo, nós temos que reforçar ele através de legislações. E as legislações nós temos que ter um legislador com uma visão futurística. Enxergar daqui a pouco o que está acontecendo na nossa sociedade. E essas relações tributárias? E essa reforma tributária que não sai? Mas vejam, nós temos que pensar, gente, exatamente da onde que vai aquela ferramenta, onde essa ferramenta tributária, aonde ela vai ser eficaz? Se cobra, vai ter uma reforma? Vai. E a contraprestação? Eu terei essa contraprestação? Se eu vou comprar um carro zero, eu vou encharcar o nosso sistema viário, correto? E a nossa pavimentação vai estar de acordo? Nós vamos ter um sistema de iluminação? Nós vamos ter um sistema de sinalização? Eis a grande questão. Por isso que às vezes eu sempre pergunto, será que nós estamos preparados para isso? Veja,